1 Samuel 7. Nós vamos caminhar do verso 1 até o verso 10. E vamos conversar um pouquinho sobre a perda da arca, da presença. Vieram, pois, os homens de Quiriate Jearim, tomaram a arca do Senhor e levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. A nação de Israel estava extremamente angustiada. Primeiramente, a arca tinha sido tomada pelos filisteus numa batalha, quando os filhos de Eli morreram. Essa arca foi primeiramente colocada em cima de uma pedra, lembrando que a arca representa a presença do próprio Deus. Ato contínuo, então, depois vocês confiram do capítulo 1 até o capítulo 6, vocês verão que a arca na terra dos filisteus trouxe dificuldades para eles, pragas. E essa arca então é devolvida. Quando ela chega então em Quiriate Jearim, já dentro da terra de Israel, tomaram então essa arca e colocaram na casa desse homem chamado Abinadab. E elegeram lá por acaso um dos seus filhos como sacerdote. E essa arca ficou por 20 anos dentro da casa deste homem. E toda a casa de Israel, a nação de Israel, neste tempo, lamentava diante de Deus, porque a nação estava oprimida pelos filisteus. O que me chama a atenção nessa história é que enquanto aquela arca estava num canto da sala deste homem, de Abinadab, tendo Eleazar seu filho como sacerdote, nada acontecia na nação de Israel. A nação estava sendo oprimida, roubada, espoliada, angustiada, saqueada pelo adversário. Porque a arca, representando o próprio Deus, estava num canto. Eu comecei até a meditar sobre isso, e são questões minhas. Eu fiquei imaginando os filhos deste homem chamado Abinadab pulando em cima daquela arca, porque até mesmo Uzá, que era da família, não conhecia nada, porque um pouco mais à frente ele tocou na arca e foi fulminado. O que é isto? Era uma casa que não tinha conhecimento de Deus. Era uma casa que não tinha aliança com Deus. Porque o que me chama a atenção é que essa casa estava angustiada. A nação de Israel estava angustiada. Havia uma angústia muito grande. Eles dirigiam lamentações a Deus no verso 2, enquanto a arca, representando o próprio Deus, estava dentro da casa deste homem, nada acontecia, e ali ficou por 20 anos. Essa questão da aliança é algo extremamente sério. Quando eu falo sobre isto, me vem um texto ao coração, de segundo livro de Samuel, capítulo 18, do verso 1 até o verso 4, não precisa projetar. Quando Davi fez uma aliança com Jonatas. E muitos anos depois, Davi estava no seu palácio, agora já rei sobre a nação. E ele se lembra então que muitos anos atrás ele fizera uma aliança com Jonatas. E perguntou: não existe aqui alguém que eu possa beneficiar por amor a Jonatas?
Aí disseram, tem Ziba aqui, que é um dos servos. Ziba sabe quem são os descendentes de Jonatas, de Saul. Ele conhece a família. Chame Ziba. Ziba veio e perguntou, Ziba, onde estão os descendentes de Jonatas, que eu quero abençoá-lo? Ele disse, ainda existe um chamado Mefibosete, que tem os 2 pés mancos. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir. E nós sabemos que Lodebar significa terra de esquecimento, terra de sequidão. Na casa de um homem chamado vendido, ou maquinador, chamado Maquir. Sabe o que fez? Segundo Samuel 9, 7 e 8, Davi disse, busque-o, arranque-o de lá, porque será trazido para o palácio e ele comerá pão à minha mesa. Davi aqui representa o próprio Deus. Não sei aonde você viveu, o que você tem vivido até aqui. Olha a força da aliança, do testemunho do pastor. Chegou o momento que Deus tem os seus meios, arrancou daquela situação adversa e colocou aqui frente o seu povo, como um príncipe do seu povo. Isso é força da aliança. Por isso nós vamos analisar esse texto aqui. Olha o verso 3. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo, se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, se você voltar a ter uma aliança com Deus, se o Senhor for prioridade na sua vida, e se estava dizendo ao povo, lançai do meio de vós os deuses estranhos, arranque a idolatria do coração de vocês, arranque os astarotes, prepare o coração de vocês para com o Senhor, para aliança com Ele, retome a aliança que foi quebrada, e servir a Ele somente a Ele, porque se vocês servirem somente a Ele, descansarem, como o apóstolo falou, na fé, Ele vos livrará das mãos dos filisteus, amorreus, girgazeus, qualquer desses zeus aí, das agruras deste mundo, das angústias do mundo e daquilo que você tem vivido. A grande questão é que a nossa geração, quando a coisa aperta, nos esquecemos da fonte da vida. Achamos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará somente para o vizinho. Nos esquecemos que nós podemos elevar os nossos olhos para os montes e clamar, de onde me virá o socorro? E lembrar-se que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos para o quadro de corrupção dessa nação, o coração se abate, mas é chegada a hora da igreja alçar os olhos e olhar aquilo que nos traz esperança. Traga à memória o que te dá esperança. Tire os olhos dessa bagaceira que está aí, coloque os seus olhos em Deus. Essa nação, a nação de Israel, estava angustiada, e a presença do próprio Deus estava dentro da casa de Abinadab há 20 anos. A presença de Deus dentro daquela sala, representada pela Arca da Aliança, enquanto o povo e toda a nação dirigia lamentações ao Senhor, porque estavam oprimidos pelos filisteus. Talvez tenha um filisteu na sua vida, e essa noite o jugo dele está sendo quebrado, porque a unção do Senhor quebra o jugo. E acontecerá naquele dia, hoje, que a carga é tirada do seu ombro, e o jugo do seu pescoço, e o jugo é despedaçado por causa da unção.
Mas o que nos interessa aqui hoje é a solução. Vocês concordam comigo? Então vamos para a solução. Verso 4. Verso 4. Vamos lá. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles o que? Os ídolos, os baalins e os sacerdotes. O que eles fizeram? Serviram só ao Senhor. Aí talvez você me pergunte, mas espera aí, eu sirvo ao Senhor, mas no dia do aperto financeiro, o que você faz? A angústia bate no coração, corre para o banco, corre para lá, corre para cá. Quando a criança começa a ter alguma dificuldade, a primeira coisa é correr para o UPA, se esquece de orar. Quando as dificuldades vêm, perdemos a fé. Quando o aperto vem, nos esquecemos da fonte da vida. Porque a nossa fé não está fundamentada da maneira que deveria. É uma geração que hoje, a atual geração, essa nossa geração, é uma geração que crê muito mais no racional do que no espiritual. Que dificuldade de entrar no reino do Espírito. Que dificuldade de ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender. Porque está contaminado por esta incredulidade reinante deste mundo. E quando vem os apertos, as dificuldades, corre-se para os baalins e os astarotes, que tem outra configuração neste tempo. Mas a nação tomou um jeito, e ali no final do verso diz: e serviram só ao Senhor. Sabe quando, não importa o que vai acontecer, o meu Deus é o Senhor da minha vida. O aperto está aí, Deus é Deus na minha vida. O adversário se levanta, o Senhor continua sendo Deus. Vem notícias difíceis. Salmo 112, 7 diz: eu não tenho medo de más notícias, porque o meu coração está firme confiando no Senhor. É a Ele só que eu adoro, somente a Ele, e dele eu confio. Então, se você é este, levante a sua voz e glorifica. Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, sua alma e do seu entendimento. Está ali, que bom, que coisa boa, que competência, glória a Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, somente a Ele. E essas palavras que hoje te ordeno, isso é: ame o Senhor, estarão no teu coração. E o verso 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Continue: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casa cheia de todo bem, as quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, aí o que vai acontecer? Lembra da aliança com teu Deus. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, que te tirou do mundo, da casa da escravidão. Eita, Deus tremendo. Diga assim: atrás de uma aliança com Deus tem uma recompensa. Vamos ver o que aconteceu para que a sorte da nação mudasse. Desistiram dos ídolos e voltaram somente para o Senhor. Romperam com a idolatria e voltaram o seu coração para Deus. Mas eles continuaram. Olha só o verso 6. Verso 6 de 1 Samuel capítulo 7. Vamos lá, a uma só voz, vocês já.
Eles tomaram decisões simples aqui, simples que vocês, povo de Gileade, já tem hábito. Vamos ver? Primeira coisa, congregaram-se em Mispá. Isso aqui fala de comunhão. Para reverter um quadro contrário, precisamos voltar a ter um coração de comunhão, um coração de aliança. Bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça até a barba de Arão, até a orla das suas vestes. E assim prossegue. Quando chega no verso 3 diz que lá no Monte Hermon o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A grande questão que são os reinos pessoais. Quando nós renunciamos os nossos reinos pessoais, a mão de Deus está sobre nós e a aliança é restaurada. Quando nós olhamos para Filipenses 3, do verso 8 em diante, na verdade do verso 4, Paulo abriu mão de tudo que ele poderia abrir. Abriu mão de lucro, de religiosidade, de partido político, de posição social, de todo o seu ensinamento que ele recebeu ao longo dos anos. Ele abriu mão de tudo. Sabe por quê? Que Paulo disse? Que ele queria ganhar a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele queria ser achado em Jesus. E ele disse ali que ele abria mão dos reinos pessoais. Projeta para nós Filipenses 3:8. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Renúncia. Se nós não renunciarmos para ter comunhão com o meu irmão e comunhão com Deus, jamais nós chegaremos a esse nível. Aí o verso 9 ele continua dizendo o seguinte: seja achado nele. Paulo queria ser achado em Jesus, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Não é justiça própria. Paulo está falando: eu rompo com tudo, mas eu não tenho reinos pessoais. Eu já vi muito crente fazer beicinho com Deus porque está sendo tratado por Ele. São os reinos pessoais. Aí o verso 10 continua. O que Paulo queria? Eu quero conhecer o Senhor. Quero ter na minha vida o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, conformando-me a Ele na sua morte e logicamente na sua ressurreição. Era o que Paulo queria. A verdade é que para ter comunhão com o nosso irmão e comunhão com Deus, exige renúncia. Para estar na fenda da rocha de Êxodo 33, você precisa renunciar. Para que você possa ser colocado nos lugares altos e possa pelo menos ver o Senhor passando e olhando pelas costas. A primeira coisa que eles fizeram foi comunhão. O profeta que deu uma ordem e a nação inteira, ela foi para Mispá. Sabe quando o pastor de vocês, o apóstolo, dá um comando, sabe essa questão de ouvir uma voz de comando e obedecer. Samuel disse: se vocês querem ser restaurados, abandone os Baalins. Vocês querem ser restaurados, venha a Mispá. E o povo foi, eles se congregaram, eles congregaram-se em Mispá. Na hora da angústia deles, eles não tiveram dificuldade de ouvir uma voz de comando. Pense bem, os pastores que Deus deu a vocês aqui neste lugar, são homens que o Senhor os colocou aqui. A partir do momento que nós nos rebelamos, contradizemos, rejeitamos, resistimos, estamos resistindo à nossa própria aliança com Deus, porque o sacerdote representa o Deus vivo neste lugar. Samuel deu uma voz de comando e o povo se congregou em Mispá. Não espere você entrar no dia da angústia para poder fazer o caminho de volta.
Não espere. Aprenda a obediência. Aprenda como se funciona uma aliança. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração, essa geração da pós-modernidade. Eles são só aliançados. Estou falando Paul de Gilead. Estamos aqui falando para nós não cairmos nisto. Somos aliançados enquanto aquilo é o meu favor. No dia que vira a moeda, porque vira mesmo, quando eu preciso beneficiar, aí eu já não sou mais aliançado. Quando eu ouço uma palavra que eu não gosto, já não sou mais aliançado. Quando a coisa não sai mais da maneira que eu queria, mas Paulo disse: eu abro mão dos reinos pessoais, eu renuncio tudo porque eu quero ganhar a Cristo, ser achado nele, eu quero ter o poder da sua ressurreição. Quando eu olho para esse verso 6 de 1 Samuel 7, aqui a primeira coisa foi romper com a idolatria e voltar somente para Deus. A segunda coisa foi restituição, restauração da comunhão, porque não tinha mais. A arca estava no canto da casa de Abinadab, enquanto o povo estava lá de fora, sabe, elevando lamentações diante de Deus. Mas volte para 1 Samuel capítulo 7. E tiraram água e derramaram perante o Senhor. Meu Deus, água, o bem mais precioso daquela terra. Uma tremenda oferta diante de Deus. A água para nós aqui é abundante, mas ande pelas terras de Israel. Hoje tem água e sobra lá porque essa é uma tecnologia de ponta. Mas se não tivesse, aquele povo passaria muita sede. Por quê? Porque é escasso. A melhor oferta que eles poderiam fazer. Veja bem, foi algo muito simples. Primeiro, vocês abandonam os ídolos, disse Samuel para eles, e volte seu coração somente para o Senhor. Segundo, venham a Mispá que eu quero me encontrar com vocês. O povo foi. Terceiro, ofertem ao Senhor. Oferta aquilo que é o seu apego. Gênesis 22, 5. Quando Abraão foi intimado por Deus a sacrificar Isaque no Monte Moriá, o verso 5 diz: ele falou para os seus funcionários: fiquem aqui, que eu e o rapaz nós vamos ali adorar. Sacrificar o nosso melhor é adoração. Sacrificar os nossos apegos é adoração. Romper com aquilo que nos aprisiona, sabe, que escraviza a nossa alma, isso é adoração. Deus está buscando os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A nossa oferta, a nossa adoração a Deus, ela pode ser em valores, ela pode ser a sua própria vida, a sua dedicação, a sua entrega. O povo entregou o seu melhor. Qual o melhor que você precisa entregar? É o seu devocional de todos os dias? É a leitura da palavra todos os dias? É entrar no seu quarto de escuta para ouvir a Deus? Porque nós somos aqueles que corremos, entramos para falar com o Senhor e até entramos. E Jesus diz que nós precisamos entrar e fechar a porta. Mas às vezes não damos tempo de Jesus falar conosco, porque o nosso cotidiano tem nos engolido. Falta-nos aquilo que o apóstolo falou: descansar na nossa fé e ofertar os nossos primeiros momentos da manhã ao Senhor, adorando a Ele, onde não tem plateia, não tem ninguém vendo, só você e Ele. Eita glória! É isso que Deus espera de nós, sabe, uma oferta que glorifique o nome do Senhor, uma oferta que traz alegria ao coração do Pai. E eles levaram o melhor. O que eles tinham de melhor ali naquela nação? Água.
levaram a água, e o que fizeram? Derramaram diante do Senhor. Mas continue comigo aí no verso 6, rapidinho, nós já estamos terminando. E jejuaram naquele dia, está ali, não está? Jejuaram naquele dia. Ainda bem que essa igreja, esse ministério, nós todos temos a cultura do jejum. Mas nós não jejuamos para casamento, jejuamos para comprar um carro novo, não. Sabe por que nós jejuamos? Pela nossa aliança com Deus, pela nossa comunhão com Ele, para termos sobre nós o poder da sua ressurreição, para recebermos o poder dele sobre as nossas vidas. Amado, escute isso que eu vou te falar. Quem tem o poder de Deus tem a bênção de Deus. Quem tem o poder de Deus tem o livramento de Deus. Quem tem o poder de Deus tem portas abertas. O poder de Deus é que nós precisamos, porque tudo está contido no poder de Deus. Comece a jejuar para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Eita glória! Oh, Xeramacantarabás. À medida que a palavra está sendo liberada, pessoas estão sendo curadas aqui nessa noite, sendo restauradas aqui nessa noite. Levante a sua mão e glorifique e adore. E olha só, continue comigo olhando para o verso 6, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Isso é confissão de pecados. Meu Deus do céu, que coisa difícil essa geração confessar pecados. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque se nós dissermos que nós não temos pecado, somos mentirosos e o amor de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Então nós precisamos desenvolver o hábito de confessar os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz: aquele que esconde os seus pecados nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que este povo fez, Senhor? Nós pecamos contra Ti, nós abandonamos a Tua aliança, abandonamos a Tua arca, nos esquecemos da presença do Senhor, nos voltamos para os Baalim, nos voltamos para este mundo tenebroso. Mas hoje nós estamos nos arrependendo. Nós estamos aqui para confessar que nós temos pecado contra o Senhor. Confessar que no momento das crises nós entramos em angústias. Confessar, Senhor, que quando vem as batalhas, achamos que nós não somos amados por Ti. Quando vem as guerras, nós achamos que o adversário vai vencer. Duvidamos do dia de amanhã. Senhor, nos perdoa. Era esta a oração deles, porque há muitos anos a arca estava num canto da sala de Abinadab. Eleazar era um sacerdote meia boca, porque nada acontecia naquela casa. E quando a arca saiu daquele lugar, entrou na casa de Obed-edom, por 3 meses, aquela casa prosperou. Numa ficou 20 anos, nada aconteceu, só lamentações. Agora a arca na casa de Obed-edom por 3 meses, e a glória de Deus veio sobre aquela casa. Sabe, tudo isso nos direciona acerca de como que é que nós estamos valorizando a presença de Deus. Meu Deus, diga assim: Senhor, me ajuda a me humilhar e confessar os meus pecados. Diga: seu pecado é a causa de todos os flagelos da minha dificuldade. O verso 6 continua dizendo: e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. O que ele fez? Ele estabeleceu os princípios de Deus sobre a nação. Esse julgamento aqui não é condenação, não.
Ele estabeleceu os princípios de Deus sobre aquele povo. Porque o povo fez o caminho de volta, abandonou os Baalins, abandonou os Astarotes, abandonou toda a idolatria, se congregaram, ouviram a voz de comando, se congregaram, a comunhão estava presente, jejuaram, confessaram os pecados, ofertaram, e agora então Samuel disse: agora vocês estão prontos para serem resgatados. Lembre-se sempre que os filisteus continuavam dominando a nação. Eles eram escravos dos filisteus. Mas prossegue comigo. Olha o verso 8. Vamos pular para o verso 8. Nós já estamos terminando para dar tempo de orar. Pelo que dissera Samuel: não cesse de clamar ao Senhor por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Agora a confiança deles já não estava mais nos Baalins. Agora a confiança já estava canalizada em Deus. Não cesse de orar por nós ao Senhor, e nós seremos livres do opressor. Lembre-se sempre que eles estavam oprimidos pela quebra da aliança com Deus. Agora os valores deles já estavam alinhados, ajustados. O coração agora já estava em Deus. Ainda estavam fragilizados, mas agora o Senhor já era o Deus da vida deles. Eita glória! Mas nós já vamos terminar. Olha o verso 9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. Diga assim: holocausto é adoração. Ofereceu uma adoração que o Senhor recebeu. Não foi qualquer adoração, foi um cordeiro ainda que mamava, e ofereceu inteiro, entrega, coração inteiro, rendido a Deus. Ofereceu em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor. Depois da adoração é que Samuel clamou pelo povo. Lembre-se sempre que esse holocausto, esse sacrifício, é um tipo da nossa adoração no antigo aliança. Da mesma maneira que a arca é um tipo do Senhor, da presença do próprio Deus. Eu me lembro que quando os 3 reis estavam no deserto, caminho de 7 dias, não tinha mais água. E o profeta, então, o profeta Eliseu orou ao Senhor. Depois que o tangedor veio, ele deu uma palavra: amanhã pela manhã vocês não verão sinais, nuvens, vento, verão nada, mas façam muitos poços, porque a água virá e vai enchê-los. Quando chegou no outro dia, então eles furaram os poços, e a Bíblia diz que na adoração da manhã, antes de encher os poços, antes da água chegar, não tinha sinal visível nenhum, furaram os poços. Aí então eles adoraram o Senhor, e na adoração a água veio e encheu os poços. Sabe por que isso aqui é um confronto para a nossa alma? Porque na hora da dificuldade a nossa tendência é angustiar. O nosso cântico vai embora, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor. Temos dificuldades, porque não andamos por fé, mas por vista. E quando a nossa alma é confrontada, os milímetros da nossa alma, a angústia vem, nos abatemos. Aqui Samuel, antes de clamar pelo povo, veio a adoração, o holocausto. É isso que Deus espera de nós. Antes de que toda a sua vida seja restaurada, com certeza você deve ter alguma área da sua vida que precisa ser restaurada. Comece com esse espaço que você viu aqui. Renuncie à idolatria. Congregue, tenha comunhão, confesse os pecados, ore, jejue, se entregue.
E aí, os homens de Deus deste lugar, como Samuel, vai te chamar para adoração. Por isso que antes de qualquer coisa que nós entramos num período tremendo de adoração. Aqui é verdade ou não é? Vamos fazer aqui rapidamente. Em 5 minutos eu estou terminando. Em 5 minutos. Feche seus olhos por um momento. Tem no seu coração uma canção para o Senhor? Tem? Cadê a espontaneidade? Tem no seu coração uma canção para Ele? Independente da angústia que você esteja vivendo, os desafios que você esteja enfrentando, quando nós fazemos isso, nós estamos enviando uma mensagem para o Senhor, que nós temos uma aliança com Ele, independente das circunstâncias. Eu me lembro de uma palavra do apóstolo Paulo, me perdoa, posso utilizar aqui uma experiência sua? Posso? Nos momentos mais de dificuldades da vida dele, ele andando por essa praia que diz: Senhor, nem que eu moro debaixo de uma ponte, mas eu nunca vou deixar de servir o Senhor. Foi verdade ou não foi? Quantos anos tem isso? Isso é adoração. Dizer: Senhor, Tu és prioridade na minha vida, independente de. A minha aliança contigo não pode ser tocada. Isso significa que dos seus lábios não podem sair murmurações, reclamações e detratações. Independente que nós estejamos vivendo, é tempo de adorar ao Senhor, sabe, levantar a nossa voz a Ele. E isso nós estamos enviando para o reino do Espírito uma mensagem: Tu és prioridade na minha vida, eu tenho uma aliança contigo. Independente que eu viva aqui na terra, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. O homem de Deus pegou o melhor que ele tinha, um cordeiro ainda mamando, e o sacrificou inteiro. Tem um louvor que eu gosto muito, cantar só a estrofe dele, pastor Rafael, só a estrofe dele. Grandioso és Tu, só a estrofe. Então minha alma canta a Ti, grandioso és Tu. Coloca a sua confiança no Senhor. Pastor Rafael, dá só o início e para todos os instrumentos para que o povo cante essa estrofe, você e Deus. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E nós vamos fechar a palavra no verso 10. Os filisteus que até os dias de hoje nos oprimiram estão sentenciados, porque diz o seguinte: enquanto Samuel adorava, enquanto nós adoramos,
nessa adoração que nós estamos neste momento diante do nosso Deus. Os opressores, que aqui está com o nome de Filisteu, chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estrondo sobre eles, e os amedrontou, os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eita glória! Levanta a sua mão direita agora e declare que nenhum filisteu vai ficar na sua vida nem na sua família. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu restituo a minha aliança contigo, eu restituo a aliança com os meus pastores, eu refaço as minhas alianças hoje, e eu declaro que somente o Senhor é o Deus da minha vida. Eu decido ter comunhão a partir de hoje, eu decido orar e jejuar, eu decido ofertar, eu decido confessar os pecados. Diga-se: eu decido, porque eu sei, Senhor, que Tu és o Deus da minha vida. Diga-se: eu declaro também que eu me torno um adorador, independente das circunstâncias da vida. Diga assim: Senhor, me perdoa pela murmuração, pela reclamação, pela inconformidade. Diga: Senhor, me perdoa, porque a partir de hoje, independente de, eu te adoro, Senhor. Ei, canta lá, manarabás. De 31 de janeiro a 14 de março, vamos definir o nosso destino em uma poderosa campanha. Poder da Aliança. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, para que vivas. Grandes homens só fizeram grandes histórias através de uma grande aliança. E juntos iremos alinhar o nosso destino para alcançar as bênçãos do Senhor na campanha Poder da Aliança. Toda quarta a partir das 19h30 na Avenida São Paulo, número 2000, Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo. Mais informações, ligue 027 3299 4827.